Olá, gente, tudo bom com vocês? Esse nosso encontro vai ser a primeira aula de Sociologia e como nós vamos fazer daqui em diante, cada uma dessas aulas ela será dividida a partir de 3 grandes perguntas ou 3 grandes temas para chamar a atenção de vocês para momentos diferentes dessa nossa discussão. Como vocês podem perceber aqui pelo quadro, nós teremos uma primeira grande pergunta, que é tentar explicar exatamente o que é a sociologia, e um desdobramento dela é o que é o social. No segundo momento desse nosso encontro, a gente vai trabalhar uma expressão que foi inventada por um sociólogo chamado Wright Mills, cujo nome é a imaginação sociológica. Ela tem a ver com uma certa qualidade de pensamento, com um tipo de promessa que a sociologia faz a cada um de nós em termos de uma certa perspectiva em relação à vida e às individualidades a partir do social. E por último, para completar esse nosso encontro de hoje, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre a articulação e muitas vezes o conflito entre indivíduo e sociedade. Para iniciar essa nossa conversa, eu vou começar lendo com vocês um trecho do livro A Política, de Aristóteles. Vocês podem estar se perguntando, mas não é sociologia? Por que você vai até Aristóteles na Grécia Antiga? Tem um motivo para convidá-los a esse tipo de trabalho. Que motivo é esse? É imaginar uma possibilidade de transdisciplinaridade, fazer com que a filosofia converse com a sociologia e essas duas ciências também conversem com outras áreas de conhecimento que vocês estudam, matemática, geografia, história, biologia e por aí vai. Então, vou desaparecer um pouquinho, vou pegar o livro de Aristóteles e volto para fazer uma leitura para vocês. E eu vou ler um pequeno trecho do livro A Política, como eu já havia dito para vocês, para a gente começar um desenvolvimento do que significa sociologia e o que significa o social. O Aristóteles, numa passagem, diz assim: é evidente que o Estado é uma criação da natureza e que o homem é, por natureza, um animal político. E aquele que por natureza, e não por mero acidente, não tem cidade, nem Estado, ou é muito mau, ou muito bom, ou sub-humano, ou super-humano. Sub-humano como o guerreiro insano condenado, nas palavras de Homero, como alguém sem família, sem lei, sem lar. Porque uma pessoa assim, por natureza, amante da guerra, é um não colaborador com uma peça isolada num jogo de damas. A gente tem algumas ideias muito interessantes aqui, né? A primeira delas é o quê? É que esse social, ele aparece para dizer que os seres humanos, eles têm uma vida em comum. Eles se reúnem em vilarejos, em cidades e desenvolvem uma existência se relacionando uns com os outros. Esse é um primeiro ponto muito importante. Uma coisa muito interessante aqui dessa reflexão de Aristóteles, como vocês talvez se lembrem daquilo que eu li, é a gente pensar que a cidade ou Estado, a organização política criada pelos seres humanos, é aquilo que dá uma característica peculiar que faz com que nós nos diferenciemos de outros animais. Aqui a gente tem uma coisa parecida com sociologia, mas ao mesmo tempo um limite, né? Que coisa é essa daí? O primeiro problema é que
Na hora que a gente lê Aristóteles, ele diz assim, ó, é evidente que o Estado é uma criação da natureza e que o homem é, por natureza, um animal político. Então, essa capacidade de convivência que nós temos seria algo relacionado à nossa natureza. Quer dizer, não haveria uma diferença, como vai acontecer com a sociologia no século XIX, proposta por Durkheim, entre uma natureza biológica e uma natureza social. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa considerar. O segundo ponto, que é muito importante para a gente tentar entender e responder essa pergunta, é que quando nós lemos Aristóteles, nós não encontramos essa qualidade social da mesma maneira como nós vemos, por exemplo, nos textos de Émile Durkheim, que talvez vocês já tenham visto em sala de aula, em professor de sociologia, ou de história, ou um outro tipo de discussão que vocês realizaram. Por que que não é a mesma? Porque aqui no século XIX, início do século XX, Durkheim vai propor que nós precisamos imaginar esse vínculo dos indivíduos numa vida social, numa vida em comum, a partir de vários aspectos que são muito importantes a gente considerar aqui. Quais são esses aspectos? A instituição religiosa e o imaginário religioso, a ideia de nação e a forma como os seres humanos estão vinculados a um determinado país e partilham uma identidade comum, o brasileiro, o norte-americano, o português e por aí vai. Os laços de sociedade que se dão pela educação, pelas relações de trabalho e por tantos outros subgrupos que compõem isso que nós chamamos de uma vida social. Então, essa ideia de o que mantém os seres humanos unidos numa comunidade ou numa vida social, de uma certa forma não aparece em Aristóteles da maneira como a gente vai ver aqui nessa sociologia que está sendo construída a partir do século XIX, né? Então, se fôssemos imaginar uma síntese, uma resposta relativamente simples para tentar responder a essa pergunta, nós poderíamos dizer que a sociologia é uma forma de ciência que estava sendo construída e que existe até os dias de hoje, que vai olhar para a vida social e vai olhar para as individualidades a partir de todas essas articulações, desses vínculos de solidariedade que mantém a vida coesa num determinado momento. E se houver algum tipo de ruptura, se houver algum tipo de crise, é que esses laços, de alguma forma, eles se rompem, produzem uma desordem e muitas vezes uma possibilidade de mudança a partir dessa situação mais ou menos caótica, né? Então, a sociologia é uma ciência, como a filosofia, que vai refletir, vai pensar sobre o ser humano, mas dando a esse ser humano uma característica muito peculiar, que é justamente esse elemento que nós chamamos de social, né? Bom, isso é uma apresentação inicial. Eu também disse para vocês que essa sociologia vai oferecer para a gente um determinado tipo de pensamento, uma certa perspectiva sobre a vida, sobre o mundo e até mesmo em termos de autoconhecimento, como acontece na filosofia. Só que essa sociologia, de acordo com Wright Mills, ela oferece também uma espécie de promessa.
essa promessa tem a ver com aquilo que ele chama de imaginação sociológica. Então agora eu vou desaparecer para trocar de livro e para ler para vocês um segundo trecho escrito por esse outro sociólogo que tem a ver com esse conceito que eu coloquei aqui no quadro. Então não saiam daí, aguardem, rapidinho, eu estou voltando. Voltei, tem essa edição aqui que se chama justamente a imaginação sociológica e eu selecionei para vocês um pequeno trecho para a gente desenvolver um pouco essa ideia. E nesse trecho, o Wright Mills, ele diz as seguintes palavras. O primeiro fruto dessa imaginação e a primeira lição da ciência social que a incorpora é a ideia de que o indivíduo só pode compreender sua própria experiência e avaliar seu próprio destino localizando-se dentro de seu período. Só pode conhecer suas possibilidades na vida tornando-se cônscio das possibilidades de todas as pessoas nas mesmas circunstâncias em que ele. Então, olha só que interessante. Wright Mills nos convida a construir uma reflexão sobre todas as experiências que nós temos na vida. Pode ser nas escolas, dentro das nossas famílias, nos momentos festivos, no trabalho, na igreja, não interessa o espaço social. E, ao mesmo tempo, ele também chama a nossa atenção para a gente tentar vislumbrar quais são as possibilidades de destino que cabem a cada um de nós no momento em que nós estamos no mundo. Nascemos numa determinada família, numa certa época. E o que o Wright Mills diz para a gente, a partir dessa ideia de imaginação sociológica, é que as chances de vida que nós temos, a todo momento precisam ser pensadas dentro das circunstâncias mais próximas e mais distantes nas quais nós vivemos. O que significa isso daí? Significa dizer que os futuros que nós sonhamos, ou não, as frustrações que muitas vezes nós temos durante a nossa existência, tudo isso daí tem a ver com o tipo de família em que nós nascemos, as condições econômicas, sociais dessa família, mas também tem a ver com condições um pouco mais amplas. Por exemplo, a cidade em que a gente nasce ou no país em que todos nós viemos a esse mundo. Então isso é uma maneira de olhar não apenas a nossa individualidade e aquilo que nós somos capazes de fazer como indivíduos. Eu como professor, vocês como estudantes, né? E o interessante a gente notar também é que o Wright Mills nos convida a pensar que esse horizonte de possibilidades, que é maior ou menor para cada um de nós, também precisa ser considerado levando-se em conta todas aquelas pessoas que ocupam uma posição social mais ou menos semelhante à nossa. O que significa isso daí? Significa que nós somos capazes de tomar consciência da maneira como nós estamos inseridos num determinado tempo e quais são as chances de vida que nós temos em termos daquilo que a gente almeja, das nossas esperanças, em função de como nós estamos a partir disso daqui, né? Ou seja, importa a nossa individualidade? Importa. Mas essa individualidade ela vem mergulhada nisso que a gente chama de social, nisso que a gente chama de sociedade. Vocês podem imaginar que é como se nós fôssemos peixes dentro de um rio ou num oceano, e essa
água na qual nós vivemos, é justamente isso que nós chamamos de social. Então, junto com a nossa individualidade, nós carregamos marcas muito importantes que se internalizam, que se expressam em nossos corpos, na maneira como a gente age, na forma como nós nos comportamos, como nós nos vestimos. E essa marca é justamente essa vestimenta social que é internalizada a partir de um processo de educação que acontece desde o momento em que a gente nasce, né? Desde o instante em que cada um de nós vem ao mundo, na relação com os nossos pais, com os familiares mais próximos, com a vizinhança, pouco a pouco, esse social, a partir dessas relações, dessas pessoas, vai imprimindo a sua marca em cada um de nós. E aí vocês podem se perguntar, então isso daí significa que eu não tenho individualidade? Que vocês não têm uma individualidade? Isso daí significa que cada um de nós não tem a sua singularidade, aquilo que não vai ser repetido jamais numa outra pessoa? Não é bem assim. E aí a gente entra no terceiro tópico desse nosso encontro, que tem a ver justamente com essa relação entre indivíduo e sociedade. É muito comum a gente pensar essa relação indivíduo e sociedade a partir de um conflito, ou muitas vezes a partir da ideia e da sensação que nós sentimos de que a sociedade ela exerce uma pressão sobre cada um de nós. Isso existe. Isso tem a ver com uma das características que o Durkheim vai dizer que definem o social. O fato social exerce uma pressão sobre nós. Isso significa então que nós somos marionetes nas mãos da sociedade? Significa que nós não teríamos nenhuma liberdade, para colocar uma questão filosófica muito importante? Não, não é exatamente isso, né? Porque mesmo que esse fato social exerça essa coerção sobre todos nós, o Durkheim vai dizer que se trata de uma coerção desejada. Por que ela é uma coerção desejada? Porque ela é marcada pelos mais altos e elevados valores nos quais muitas vezes nós acreditamos. Ela é desejada porque é justamente essa vida social que faz de nós humanos e abre possibilidades de desenvolvimento, de aperfeiçoamento ou autoaperfeiçoamento para cada um de nós. Então, ao invés de nós imaginarmos apenas uma relação conflituosa entre indivíduo e sociedade, nós podemos tentar imaginar que a individualidade e a sociedade, elas estão embrincadas umas nas outras, né? Elas fazem parte de um mesmo emaranhado. O que significa isso daí? Significa que a própria ideia de indivíduo e de valorização da individualidade de cada um, da privacidade, da intimidade de todos nós, a própria ideia de uma liberdade que vai ser cultivada como um valor por todos nós, esse valor só faz sentido e ele só existe como tal se nós temos uma sociedade que está organizada e estruturada de uma tal forma que dê um espaço para essas individualidades e que coloque o problema da liberdade como um valor máximo que precisa ser buscado e cultivado
por todas as pessoas que fazem parte desse social. Nesse sentido, por que nós desejamos a liberdade? Porque a sociedade deseja e permite essa liberdade. Por que nós tentamos cultivar a nossa individualidade, a nossa intimidade? Porque a sociedade está configurada de uma tal forma a permitir espaços de liberdade, espaços e situações em que as pessoas sejam convidadas a expressar as suas ideias, expressar a sua peculiaridade e, ao mesmo tempo, tenha determinadas situações em que seja possível você ser indivíduo. Seja possível você estar sozinho, não como uma coisa ruim, como muitas vezes acontece com algumas pessoas, né? É um estar sozinho com uma possibilidade de você ter o seu espaço, a sua intimidade, o cultivo dos seus projetos, daquilo que você gosta, daquilo que é interessante, daquele tipo de vida que você quer construir para si mesmo, porque é o tipo de vida que te coloca de uma maneira um pouco mais confortável em termos de um mundo que é habitado pelas pessoas, né? Essa ideia de intimidade, essa ideia de liberdade tem muito a ver com isso, né? Quais são as chances que cada um de nós tem de fazer desse mundo, que muitas vezes é hostil, é indiferente, né? Fazer desse mundo um local habitável, um local em que cada um de nós seja capaz de se sentir em casa. E esse sentimento e essa possibilidade passa, segundo o Wright Mills, por essa promessa que a sociologia faz a cada um de nós, né? Essa promessa de nós nos pensarmos não apenas a partir de um ponto de vista que nos coloque de uma maneira isolada, mas sim a partir de uma perspectiva que faz com que a gente seja capaz de perceber que a nossa vida tem as marcas sociais dos tempos em que nós nascemos e, ao mesmo tempo, de condições passadas que desaguam na vida presente. É isso que o Wright Mills chama de imaginação sociológica, é isso o que a sociologia promete a cada um de nós. Quero agradecer a presença de vocês, obrigado por essa aula, a gente vai se encontrar numa próxima. Até mais!